Certa vez Jesus estava indo para Jerusalém e ele passa pelo meio de Samaria, da Galileia, e vem ao encontro dele 10 leprosos. Eles param de longe, mesmo porque a lei exigia isso, né? O leproso não podia andar no meio do povo, onde tivesse pessoas sãs, e se ele se achegasse, ele tinha que anunciar que era leproso, que era imundo, enfim. Então eles se aproximam, mas ficam relativamente longe e gritam. Então eles têm que gritar para chamar a atenção de Jesus e diz: Jesus, tem misericórdia de nós. Então Jesus se volta para eles e diz: olha, vão e se mostrem aos sacerdotes. E quando eles decidiram ir, obedecer ao que Jesus mandou e estão em caminho para se mostrarem aos sacerdotes, eles percebem que estão curados. E aí nós olhamos a sequência agora, né, em Lucas capítulo 17, os versos 15 a 19, que diz assim: um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E esse era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então veja só, eram 10 leprosos, e os leprosos, naquela época, eles viviam em colônias específicas, né? No caso aqui, eles eram um grupo de 10, com uma certa unidade entre eles, estavam andando juntos. Eles tinham as mesmas características, estavam andando no dia a dia juntos, vivendo o terror daquela enfermidade. Então o texto diz que todos eles foram curados, mas apenas um voltou. O texto enfatiza que ele era samaritano. E quando Jesus questiona, ele enfatiza que ele era um estrangeiro. Então isso revela algo muito interessante, porque esses dois destaques são muito comuns na vida de Jesus durante seu ministério, porque era usado para confrontar a religiosidade dos judeus. Então, isso nos autoriza a pensar que 9 eram judeus e um deles apenas era estrangeiro, era um samaritano. Vamos lembrar que judeu e samaritano não se davam, eles não tinham convivência. Agora, se judeu e samaritano não conseguiam viver juntos, eles se repudiavam mutuamente, por que é que agora vemos judeu e samaritano vivendo junto numa colônia de 10 leprosos? Como é que eles conseguiam viver naqueles termos? É porque a lepra os igualava. Na lepra, eles eram iguais. Então, vamos lembrar de uma coisa. Na Bíblia, lepra é também símbolo do pecado. A palavra morte na Bíblia muitas vezes tem a ver com a separação eterna de Deus. E só a graça proporciona vida, porque a graça é algo que vem de Deus, então não está em mim, vem de Deus. Efésios capítulo 2, os versos 8 e 9 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, quando nós descobrimos que somos leprosos, ou seja, que somos contaminados pelo pecado, nós começamos a deixar as rixas de lado. O que me faz entender a rixa entre irmãos é o fato de que há crentes que ainda não entenderam que a lepra em nós, o pecado, o fato de ainda sermos pecadores, ainda cometermos pecados, e a Bíblia diz que quem fala que não comete pecado é mentiroso. Então, o fato de sermos pessoas que cometem pecado nos torna iguais. Como é que vamos brigar com os irmãos? Como é que vamos achar que somos melhores uns do que os outros? Então, começamos a deixar as rixas de lado. A rixa perde o valor, já não há espaço para mágoa. Então, há muitas pessoas que brigam por qualquer coisa dentro da igreja, irmãos que não se conversam. Agora, pense comigo, o que esperar de um leproso?
Eles, no caso daqueles 10, vamos pensar neles, eles só esperavam uma coisa, a morte. Eles não tinham outras expectativas, era a morte. Viver era graça, era presente. Então, eles podiam estar perto de qualquer outra pessoa que tivesse a lepra como eles, e eles não iriam pensar em termos de nacionalidade, eles estavam morrendo. Eles não iriam pensar se esse nasceu na Judéia, se nasceu em Samaria, se era Galileu, quem era. Eles não iam se preocupar mais com isso, eles iam se preocupar apenas que eles eram igualmente leprosos e por isso não iam brigar entre si. O grande problema é que muitos crentes começam a criar expectativas em relação a outros irmãos e muitas vezes os relacionamentos são quebrados porque essas expectativas não se cumprem. Então tem uma expectativa em relação ao outro e porque o outro não vive do jeito que eu espero que ele viva, não faz as coisas do jeito que eu espero que ele faça, então não quero mais saber dele. A questão é, quem autorizou a colocar expectativas sobre o meu irmão? Que expectativas nós costumamos ter? Então muitas vezes tem a ver com o cônjuge que espera a atitude dos outros, ou do outro, do cônjuge, é aquela pessoa que espera que o outro seja perfeito, que não erre nunca, tem a expectativa de o pai e da mãe ser sem defeito, ou dos pais esperarem que o filho não tenha defeito. Enfim, são expectativas irreais que muitas vezes vêm para destruir relacionamentos, casamentos, amizades. Nos frustramos porque a outra pessoa não está correspondendo às nossas expectativas, e isso é irreal. Vida em comunidade exige reconhecer que o outro tem limite, aceitar que o outro não é perfeito. O ideal, aquilo que nós idealizamos, precisa cair por terra, precisa ser destruído para que aquilo que é real prevaleça, para não esperarmos do outro aquilo que idealizamos, mas que não é a realidade. A comunhão baseada em algo apenas ideal não se sustenta, não resiste a tempestades, não resiste a problemas. A única expectativa que nós devemos ter é que somos leprosos, somos condenados à morte e precisamos da graça de Deus para sobreviver, para não morrermos eternamente. Então, a cura foi oferecida a todos aqueles 10, todos eles foram curados, mas somente um teve a humildade de reconhecer a bondade, a graça que veio através de Jesus. Quando nós entendemos isso, os nossos relacionamentos mudam de patamar. Quando compreendemos que nós poderíamos estar mortos para sempre, por toda a eternidade, mortos nos nossos delitos e pecados, mas por causa da bondade de Jesus fomos curados na alma, no espírito, nascemos de novo. Quando compreendemos isso, somos tão gratos a Ele que paramos de exigir dos outros, porque reconhecemos que igualmente precisamos da bondade e da graça para ter vida. Então, somos leprosos, sim, mas só Jesus nos dá a verdadeira vida. E assim, podemos viver a verdadeira comunhão, a verdadeira comunidade do corpo de Cristo.